Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. No livro de Jeremias, o capítulo 1, o verso 5. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Cordeiro. Deus escolhe Jeremias como profeta, e o texto é claro em dizer que e eu te santifiquei. Esta palavra santificar quer dizer separado. Já no ventre da mãe, Deus tinha escolhido Jeremias para um propósito. E essa escolha não é uma coisa qualquer. É para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus a um povo que estava em rebelião. Então Jeremias foi colocado no cepo, Jeremias foi colocado num calabouço. Mas em tudo isso, Deus vai dizer a Jeremias: lutarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. E por muitas das vezes Jeremias chorava, Jeremias gritava, Jeremias foi visitado a sua mente ao ponto de ele se entristecer, ao ponto de Jeremias dizer: maldito o dia em que eu nasci, maldito o dia que foram dizer a minha mãe, a meu pai, que tinha nascido um menino. E às vezes no propósito de Deus em nossas vidas, passamos por esses obstáculos. A nossa alma se entristece ao ponto de dizer que nós não somos capazes, que nós somos uma criança, que não temos capacidade de executar aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Seja ele no trabalho, você pode estar no seu trabalho e você dizer: eu não posso, eu não tenho capacidade, eu vou desistir. Só que quem te capacitou foi Deus. Quem te fez para esse propósito foi Deus. Só que nos propósitos de Deus existem algumas dificuldades. No livro de Salmo 66, o verso 10 a seguir, vai dizer que o próprio Deus permitiu que os homens cavalgassem sobre ele, sobre a cabeça. Alguém que estava sendo humilhado, alguém que estava sendo pisoteado. Mas Deus vai falar na sua palavra: mas o Senhor nos colocou em um lugar de abundância. Então suporte um pouco mais, porque os projetos de Deus não podem ser frustrados na sua vida. Se nós olharmos para a vida de Pedro, os fracassos de Pedro, o que diríamos nós? Mas olha o que vai dizer aqui em Salmo 39, o verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, o que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida é escrever um livro. Oh, aleluia! Só que escrever esse livro não é você que vai escrever, não sou eu que vou escrever. Quem vai escrever a sua história é o Deus que não perde batalha, é o Deus da onisciência, da onipresença e da onipotência. Então, se nós olharmos para a vida de Pedro, um homem que estava sendo chamado por Deus, ele fracassa, ele desiste, ele pega seus aviamentos e vai pescar só. E muitas das vezes queremos sair só, que o Senhor não me vê mais, que o Senhor não está mais comigo. Se você puder meditar na sua Bíblia, no livro de Jó 29, você vai entender o que eu estou falando. Ao ponto de Pedro sair para pescar a noite toda e não apanhar nada. Mas Pedro não pecava pela sua omissão, Pedro pecava pela sua ação. E Pedro agora está sendo tratado. Pedro tinha tanta força, tanta fé, tanta oração, que ele disse àquele homem: olhai para nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, eu tenho Jesus. Levanta e anda.
Mas Pedro sofreu alguns desafios dentro de si mesmo, que era aquela natureza sanguínea, nervosa, afoito, aleluia. Mas Deus conhecia Pedro. Ele disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça, aleluia. E Deus chama Pedro para um propósito. Pedro naufraga, Pedro afunda, Pedro nega. Mas no capítulo de Atos, capítulo 5, verso 15, a sombra de Pedro curava. No capítulo 9, o verso 36 a seguir, vai dizer que Pedro disse a Enéas: Enéas, Deus te dá saúde. E Pedro estava ali nos lugares pregando o evangelho, e alguém vem a óbito e manda chamar Pedro. Ei, eu quero te dizer nesta manhã que o que você está passando são experiências da tua vida. Deus não esqueceu de você. Deus está contigo, mulher. Deus está contigo, homem. Calma, o propósito de Deus não pode ser frustrado na sua vida. E mandaram chamar Pedro, porque Dorca está morta. E Pedro vem mais que depressa. Você foi chamada para vencer. Você foi chamado para vencer. E de repente Pedro entra na casa de Dorca, tem uma mulher lá morta. E Pedro manda todo mundo sair. E ora e pega aquela mulher pelas mãos. Deus traz ela à vida. Você é gerador de vida. Tem pessoas que estão contigo, que estão mortas, e você precisa dizer: você não está morta, você não está morto. Eu vou te levantar através da oração, através da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Pedro entregou Dorca com vida. Pense nisso. Você nasceu para vencer e para gerar vidas, para fazer outras pessoas vencerem, para a glória de Deus. Deus abençoe as nossas vidas, para a glória e honra de Jesus.